Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Fernando Ribeiro. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Esse homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do Evangelho de Cada Dia, ouvimos agora, pelo evangelista São Mateus, a narração deste evangelho em que o Senhor Jesus volta para a sua cidade. Essa expressão, a sua cidade, se refere a Cafarnaum, a cidade que Jesus assumiu como sua, porque foi ali praticamente o grande centro da sua pregação do evangelho e das grandes manifestações de curas, de libertações, de prodígios e de milagres. Praticamente, Cafarnaum foi justamente este centro evangelizador, onde dali a mensagem do evangelho foi levada para o mundo todo. Quando Jesus volta para Cafarnaum, a palavra de Deus hoje nos mostra este olhar de Jesus sobre a humanidade, este olhar que consegue enxergar o homem por dentro. Porque por duas vezes nos mostra esse conhecimento, essa ciência que Jesus tem do ser humano. Primeiro, o Evangelho nos diz que Jesus, vendo a fé que eles tinham, vendo a fé que aqueles amigos do paralítico que levaram, que apresentaram o paralítico a Jesus tinham, então Jesus começa o processo de cura daquele homem. E também, logo que Jesus realiza essa cura, a partir do perdão dos pecados, Jesus, conhecendo os pensamentos daqueles que o criticam, daqueles que dizem que Jesus está blasfemando, Jesus diz que eles têm maus pensamentos nos corações. Então veja, irmão e irmã, nós estamos aqui, antes de tudo, diante deste olhar de Deus, que vê tanto a fé que alguns têm, mas também vê os maus pensamentos que outros têm. Isso para que todos nós nos coloquemos sempre nessa presença de Deus que nos enxerga por dentro. Deus vê a nossa fé e as nossas virtudes, mas também Deus vê os nossos maus pensamentos e as nossas maldades. Então, diante deste Deus que vê, é preciso que nós estejamos sempre na verdade. Quando Jesus vê o paralítico, a primeira coisa que ele diz é isto: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Veja, Jesus age aqui como um pai misericordioso. Ele chama o paralítico de filho e diz coragem. Um pai está na vida do filho justamente para motivar, para levar para frente, para encorajar. E carinhosamente Jesus, com toda esta paternidade, porque lembremos que quem viu o Filho viu o Pai, porque o Pai e o Filho são um só, o mesmo e único verdadeiro Deus. Então Jesus paterno, ele diz: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. O perdão dos pecados é de fato um sacramento paterno, cheio de misericórdia, pleno de amor, como um pai que quer perdoar e que quer encorajar os filhos. E diante do perdão dos pecados, que é a primeira necessidade de todo ser humano, por mais que aquele homem fosse paralítico, por mais que ele estivesse doente no corpo,
maior do que a doença física, é a doença espiritual. É a doença espiritual que de fato paralisa o ser humano. Quem está no pecado está inerte, está paralisado, não consegue ir à frente. Então Jesus, antes de curar o corpo daquele homem, quer salvar a sua alma e por isso diz: os teus pecados estão perdoados. Mas diante disso, aqueles que estão ali começam a dizer que Jesus está blasfemando, porque afinal só Deus pode perdoar pecados. Veja, então o Senhor Jesus diz a todos: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, então ele diz ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Veja que a demonstração deste milagre, desta cura física que Jesus realiza, é simplesmente para demonstrar visivelmente que ele tem um poder muitíssimo maior, que é um poder que somente Deus tem, que é o poder de perdoar pecados. Mas ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados. Então veja, irmão e irmã, que este poder de Deus, só Deus pode perdoar pecados, mas é o Filho do Homem, é Jesus Cristo na sua humanidade, que aqui na terra tem o poder de perdoar pecados. Então o que aprendemos com esse evangelho? Bem, Deus, através da humanidade de Jesus, quer perdoar os pecados de toda a nossa humanidade. E este poder é dado na humanidade de Jesus aqui na terra. Então é preciso que nós tenhamos muito claro que é este tempo aqui na terra o tempo propício para nós alcançarmos o perdão dos pecados. Nós só podemos alcançar o perdão dos pecados enquanto nós estamos aqui na terra. Então até o nosso último instante de vida, até o momento da nossa morte, é a hora de alcançarmos o perdão dos pecados, porque a partir da morte vem então o juízo, primeiro o juízo particular e depois um dia para todos o juízo universal. Então o tempo que eu e você temos para nos arrepender, para buscar a misericórdia de Deus, é este tempo enquanto nós estamos aqui na terra, até o momento da nossa morte. É o momento favorável para o perdão dos pecados. E claro, esse perdão dos pecados se faz como? Através da humanidade de Jesus Cristo, que está hoje presente em cada sacerdote, em cada padre, que também como um pai. A palavra padre quer dizer justamente pai. É o padre ali que, como um pai misericordioso, também vai dizer para cada penitente: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, irmão e irmã, é através da humanidade, do padre, do sacerdote, que ali está também Jesus, todo humano, todo sacerdotal, todo paterno, para perdoar os pecados. Então, você pode até dizer: mas o padre é só um homem. E claro, o padre é só um homem, mas veja, é pelo Filho do Homem, é pela humanidade de Jesus que nos vem o perdão dos pecados. Então, busquemos o confessionário, busquemos o perdão dos pecados enquanto nós estamos aqui na terra, neste tempo favorável para a misericórdia. Mais importante do que a cura do corpo é a salvação da nossa alma. Deus abençoe você nesse dia de hoje e até amanhã, se Deus quiser.